Tite estava palavrado com o Corinthians, mas de repente recuou. A versão oficial fala em crise de ansiedade, revelada pelo próprio filho. Foi realmente por saúde ou houve outro motivo? E agora, quem comandará o Corinthians? Nesse vídeo você vai entender tudo. Ô velho Vamp, o que acontece que parece que o destino não quer mais que o Tite comande o Corinthians, Vamp? Porque da última vez foi uma baita polêmica, né? Porque o Tite disse que não aceitaria convite nenhum, que estava no momento dele. O Corinthians foi e fez uma proposta. Vale a gente deixar claro, o Corinthians estava numa fase ridícula com o Duílio naquele momento, né? Era um time ruim, era uma diretoria sem gestão. O Tite recusou o Corinthians dizendo que não aceitaria a proposta. De repente, ele aceita a proposta do Flamengo. Gerou polêmica, foi ali criticado por muito torcedor corintiano, mas é aquilo, é o maior treinador da história do Corinthians. O torcedor corintiano esqueceu tudo aquilo. O torcedor corintiano estava eufórico com a possibilidade do Tite assumir agora o Corinthians. Aí, quando o Corinthians dá como praticamente certo, quando o Corinthians já esperava o Tite para treinar o time, hoje, Vamp, o Tite aparece aí com essa postagem, priorizando, claro, a sua saúde mental. A gente sempre diz, pressão hoje em treinador, jogador, é muito grande, mas pegou o Corinthians de surpresa, né, Vamp? E por causa de uma crise de ansiedade. Era o melhor nome disparado, na sua opinião, ou não? Ou você acha que hoje o Tite não faz tanto a diferença quanto já fez outro dia? Como é bom estar dividindo a mesa com você de novo, meu amigo Marcos André. Boa tarde, Tico, boa tarde, Raí, boa tarde a todos, né? Parabéns, o cenário que você tá aí, bonito, né? E um cenário diferente, que custa euro. Nós, pobres mortais, estamos aqui no cenário que custa real. Mas brincadeiras à parte, Tico, o Tite estava aí no mercado, né? É um nome forte, como o do Dorival, né? São os últimos treinadores da seleção brasileira. Você vê que engraçado, né? Os últimos caras que assumiram a seleção brasileira estão desempregados. Tá o Dorival, tá o Tite e tá o Fernando Diniz, né? O Corinthians aí tentando arrumar um treinador, demitiu o Ramon Dias, né? E o próprio Santos também tentando ali achar treinador, né? O mercado não é fácil, né, de dar oportunidades. Seria um nome muito forte para o Corinthians, pela sua ligação, por tudo que já conquistou com a camisa do Corinthians, Libertadores, Brasileiro, Campeonato Estadual. Não sei se ganhou a Copa do Brasil, né? Acho que a Copa do Brasil não. E aí, de repente, surge essa notícia hoje pela manhã, né, de crise de ansiedade. Temos que respeitar, né, a saúde primeiro do ser humano. E ainda bem que a gente tem uma condição boa de vida para poder se cuidar e pensar na sua saúde e na saúde da sua família. Né? O Corinthians agora... Quem seria o plano B? Antes era o Dorival plano A, o Tite ficou. Agora você mesmo falou, o Tite plano A. Quem será? Eu moro na Zona Leste, vim pensando aqui agora na Rádio Leste. Quem tem no mercado aí? Será que o Corinthians vai fazer uma proposta ao Fernando Diniz? Como é que foi a negociação com o Dorival? Comecei a sondar nomes de fora, não me vem nada à cabeça. Então, vai ficar essa interrogação pro jogo de quinta-feira. Não sei se vai arrumar de hoje até quinta um treinador para já assumir. Mas se o Tite viesse, seria um nome forte. O Tite recusou o Corinthians naquele momento. É uma proposta de trabalho. Ele teve uma proposta melhor, falou que não ia trabalhar, mas teve uma proposta boa pro Flamengo em vez do Corinthians, né? Foi demitido do Flamengo, né? Deu um tempo. Mas em algum momento ele vai ter que voltar a trabalhar. E se for para voltar a trabalhar dentro do Brasil, não tem lugar melhor que aceite o Tite como o Corinthians por tudo que ele conquistou lá. Né? E o Flávio Prado chegou agora com a gente. E, Flávio, eu queria te perguntar isso, né? Você ontem falou com alguém muito ligado ao Tite, que autorizou a negociação com o Corinthians, disse que o Tite autorizou a negociação com o Corinthians. E hoje essa decisão do Tite. Você falou com alguém ligado a ele sobre a saúde do Tite? E outra, você acha que hoje está muito pesado o trabalho de treinador no futebol brasileiro? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos. Mas sem dúvida, né? A coisa extrapola todos os censos. Olha, o Abel Ferreira, que é um cara muito blindado pelo Palmeiras, olha o Abel Ferreira quando ele chegou e olha agora.
Ele envelheceu, parece presidente da República, quando o cara assume e quando ele sai. É um negócio terrível, o cara envelhece demais. Porque é uma pressão muito grande. É claro que o cara ganha bem, óbvio, e tá tudo certo. Mas é uma pressão absolutamente desproporcional. As pessoas, grande parte delas frustradas, elas querem quebrar todas as suas frustrações através do futebol. E aí isso extrapola e vai para a família e vai para uma série de coisas que não tem o menor sentido. Então, o cara que pode não participar de toda essa situação, eu acho que ele faz muito bem. E o Tite, ou alguém representante do Tite, conversou com a direção do Corinthians. A ideia era ouvir o que o Corinthians tinha a dizer. E tudo indica que o Corinthians tinha a dizer não compensava para o Tite com relação ao custo disso. Então, ele ganharia X por um trabalho assim, que seria cobrado dessa forma, e ele conhece o Corinthians melhor que ninguém. Ele sabe como é que é a cobrança fora do campo, essa história de influencer, essa coisa de rede social e tal, e ele optou por não. Felizmente, ele é um cara que pode fazer isso. Ele tem uma condição financeira tranquila e achou que não valia a pena. E aí tá tudo certo. Eu acho que quando o cara pode não ter que participar dessa loucura toda, ou entender que essa loucura toda não vale a pena, ele tem que abdicar mesmo. E foi o que o Tite fez. Ele simplesmente não gostou do que ouviu. Com certeza, que ele ouviu. Ele, que eu digo representante, mas ele, né? Quem decide é ele. E ele chegou à conclusão que o custo-benefício não valia a pena. E resolveu não participar do negócio. E tá certo, se é isso que ele entende que é melhor para ele, eu concordo plenamente com ele. Ô Flávio, eu acho que não tem nada a ver com o que ele ouviu, não, tá? A versão é que ele teve uma crise de ansiedade. E aí ele priorizou a saúde mental. Você mesmo tinha dito ontem que você também não aceitaria se fosse o Tite. Eu acho que não tem a ver com a proposta, tá? A proposta deve ter sido muito alta. A gente conhece o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians muitas vezes gasta muito mais até do que ele pode. Então, nesse caso, foi mais de acordo com a justificativa do Tite, né? Que a gente vai até colocar no ar aqui pra gente ler. Kaique, vamos botar aí na tela, né? Pra galera, essa versão do Tite, que foi a postagem do filho do Tite, do Matheus, né? Nas redes sociais. Ele fez essa postagem e a postagem diz o seguinte: entendi que existem momentos em que é preciso, isso aí entre aspas, tá, o Tite. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir, certamente, isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo. Mas conversando com minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia sim uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos, Adenor Leonardo Bach, Tite. Foi esse o pronunciamento do Tite, né? O Tite já tinha deixado claro que ele tinha o desejo de trabalhar na Europa, ou seja, ele acharia muito mais leve trabalhar na Europa do que no futebol brasileiro, onde, pelo jeito, ele acha que a pressão é muito maior. E ontem você tinha dito isso, né, Flávio? Você falou, para mim a decisão é errada de abrir conversa com o Corinthians. Você não faria isso se fosse o Tite? Então, mas o que eu quero dizer, esse problema que o Tite... aí é dedução, tá? Não falei com ninguém depois de ontem. Se ele está com esse problema, e deve estar, não teria por que mentir, isso já existia ontem. Ele deve ter ouvido alguma coisa que não o agradou. E não é dinheiro. Eu posso te garantir que dinheiro, óbvio que sempre é importante, mas não é o ponto principal. Ele ficou muito... Eu ontem usei a palavra, vou usar de novo, mas não é essa a palavra. Mas ele ficou muito assustado com o que aconteceu no Flamengo. Ele ficou muito decepcionado. Ele estava há 8 anos na seleção brasileira, a coisa estava tranquila. E tudo aquilo que aconteceu no Flamengo foi uma coisa absolutamente, no meu conceito, desproporcional, uma doideira toda. Eu sei lá, talvez o cara que chegue hoje, ele se acostume, esteja com isso. O Tite é um cara mais da velha guarda. Ele não está ambientado a esse tipo de situação, não estava. E ele ficou assustado. Nossa, que coisa, né? Que absurdo, coisa desproporcional e tal. E preferiu
quando saiu do Flamengo, dá um tempo, e aí eu me surpreendi com a história do Corinthians, dele topar conversar. Porque o normal seria que ele fosse para a Arábia, que não tem pressão. Na Europa, me parece que a coisa é mais civilizada do que aqui no Brasil. Então, embora você tenha razão, o que está falando aí não é isso. Mas se ele estava com problema, está com problema hoje, ele estava ontem. E, no entanto, ele deve ter ouvido alguma coisa que o preocupou, que não o agradou, e para se preservar a família, ele preferiu abrir mão desse contato, o que eu acho que está corretíssimo.